Renan, eu vou começar te perguntando, por que o senhor quer se eleger presidente em 2026? Esse é um desafio que nós temos, que é de tornar o Brasil um país respeitado pelo mundo e capaz de executar interna e externamente o seu destino. E qual é o nosso destino? Nós somos a maior experiência tropical do mundo. Nós somos uma nação capaz de conjugar raças, credos e um tipo de cultura, vamos dizer, único. Nós temos uma matriz que é africana, portuguesa e indígena. Criamos esse caldeirão e temos como oportunidade fazer uma síntese que torne possível a convivência entre os diferentes. Então o Brasil tem um papel global que é único. É diferente do papel dos Estados Unidos, é diferente do papel da China, é diferente do papel da Europa. Até agora esse projeto ele é um misto de fracasso com sucesso. Nós temos grandes experiências civilizacionais, grandes experiências empresariais, ao mesmo tempo que nós temos grandes fracassos sociais, grandes fracassos inclusive culturais. Resolver esse dilema é resolver também a questão do próprio Sul Global e América Latina. Um Sul Global forte, uma experiência forte de Sul Global, somada a uma experiência de América Latina que seja, vamos dizer, de se dar orgulho, é tornar o Brasil um dos 5 países mais importantes do mundo, um dos países capazes de dar as cartas junto com os Estados Unidos, com China, com a União Europeia, com a Índia, no jogo geopolítico mundial. Um país capaz de ser respeitado pelos seus produtos, pelas suas marcas, pelo seu tipo de democracia que tem a oferecer. Um país que tenha ordem interna, que faça com que as pessoas mais pobres possam se tornar ricas e ascender socialmente, que faça com que as pessoas possam andar com seus aparelhos celulares na rua, com seu carro, sem um filme, que essas casas não tenham muro, que a gente seja um país bom, feliz, fácil de se viver, fácil de se trabalhar, fácil de se produzir. É um país que, quando vá lá fora, seja altivo, demonstrando que ele tem suas qualidades, tem sua força, e não alguém que se comporta, como acontece hoje, como uma espécie de Zé Carioca. A gente é o engraçadão do mundo, que tá lá com a Anitta rebolando, que chama o pessoal pra Copa e diz que tem que ir pra um boteco, curtir Belém do Pará. Não é isso, sabe? A vida precisa ser sob sua força e sua expressão, e o Brasil tem que ser isso, e quero ser presidente pra tornar o Brasil um país assim. Perfeito. E o senhor, assim, nesses últimos meses, nas lives que o senhor faz, entrevistas, tem ficado muito conhecido assim por um discurso duro na segurança pública, no combate ao crime organizado. O senhor acredita que essa é a principal bandeira de uma candidatura presidencial para 26? Quem diz isso hoje são as pesquisas, né? Elas demonstram que a maior preocupação do eleitor brasileiro é sobre o crime organizado, é sobre segurança pública, é sobre violência. Mas essa é uma preocupação que ela tem que extrapolar qualquer elemento eleitoral. Ela seria a nossa maior preocupação se também não fosse, vamos dizer, a preocupação do eleitor. É a preocupação porque é uma preocupação efetiva de retomada do território brasileiro. O território brasileiro hoje está sob controle, em grande parte, especialmente nas periferias, do crime organizado. As pessoas mais pobres do Brasil não sabem o que é viver de maneira livre porque elas vivem sob o jugo, e isso é bizarro, sob o jugo de organizações alienígenas ao ordenamento jurídico brasileiro. E a gente precisa libertar elas. E é uma coisa bonita a gente pensar sobre esses termos, porque seria um reencontro do Brasil com a sua vocação integradora, seria a elite e a base da população, que ambos consideram o crime organizado um problema, enfrentando esse problema, e uma parte do Brasil ajudando a resgatar a outra. Eu acho que você começa a formar uma nação fazendo isso. Uhum. Renan, pra gente retroceder um pouco, né? Voltar, a gente tá falando de 2026 agora, mas quero voltar alguns anos. O processo histórico que gesta o MBL, ele começa ali em 2013, né? Com a mobilização da classe média, indo para as ruas. Protestos que, no geral, eram contra um sistema político corrupto, considerado ineficaz, né? Eram protestos amplos nesse sentido. Depois tem uma maré de operações contra a corrupção, o impeachment da então presidente Dilma e a popularização do pensamento conservador. No ano em que nós estamos, 2025, um político distante desse espírito do tempo, que é o Lula, é o presidente da República. O senhor avalia que esse processo histórico se rompeu em algum momento e por quê? Sim, foi o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é a anomalia do processo. É uma pergunta ótima, porque é uma pergunta, no fundo, sobre uma análise de longo prazo. E, claramente, os erros do bolsonarismo permitiram a volta de uma expressão de poder extemporânea, que é o Lula. O Lula não deveria estar de volta ao poder. O ciclo do PT acabou, tanto que o Lula é presidente da República e ninguém sabe exatamente qual o projeto deles. Eles começaram com uma história, não, nós vamos trazer picanha e não sei o que era muito mais marketing do que qualquer outra coisa, e no fim eles terminaram taxando as pessoas, especialmente a classe média, e querendo dar benesses para as pessoas mais pobres para comprar voto. Então, é uma experiência que não deveria estar acontecendo agora. Uhum. Ela só acontece porque, a partir de 2019, a direita ascende ao poder através do Bolsonaro, e a direita chega como meme, mas sem projeto. Então, meme tinha um monte.
O Bolsonaro começa falando de Golden Shower ali, as primeiras experiências de mandato dele lá, ele era todo engraçadão, fazia piadas, arrumava as brigas dele, mas ele não sabia o que fazer em termos de saúde, em termos de educação, em termos de segurança, mesmo em termos econômicos. Era uma repetição de uma cantilena liberal, que é necessária em muitos termos, mas padecia de imaginação. Então, é óbvio que o problema foi o Bolsonaro. O Lula só tá aí porque o presidente em 19 foi o Bolsonaro. Perfeito. E ainda nessa questão do processo histórico, o MBL ele exerceu esse papel de liderança, em especial na questão da mobilização da classe média. E em 2018, principalmente, houve ali uma efetivação do que os senhores mesmo defenderam e sempre pregaram, que é a mobilização das pessoas em campanhas políticas. Então, doações diretas para as campanhas, enfim. Depois das eleições de 2018, isso decaiu, né? Esse fenômeno não voltou a se repetir. O senhor mesmo já reconheceu que hoje, sem fundo eleitoral, não é possível concorrer em eleições, né? É praticamente uma missão impossível aí conseguir eleger alguém. Há algum caminho para engajar novamente a classe média na política? Os senhores pretendem preencher esse espaço de alguma forma? Eu acho que a classe média, ela, de modo geral, ela tá sempre engajada quando comparada com as demais classes sociais, né? Quem faz política nas democracias ocidentais, por via de regra, é a classe média. A elite, ela opera a política e as pessoas mais pobres, elas acabam sendo alvo de um marketing de um lado ou de outro, né? Isso, infelizmente, num modelo de país muito desigual como a gente tem, funciona assim. A classe média brasileira, e se eu fizer um recorte de idade e eu pegar as gerações mais novas, eles estão desengajados mesmo. E aí, agora, com esse, vamos dizer, com a nova natureza política da tal da geração Z, que é o que todo mundo comenta, você está vendo uma mudança nesse perfil, nesse padrão. Então a geração Z vem muito engajada, muito radicalizada, as mulheres à esquerda e os homens à direita. E isso tende a ser, vamos dizer, uma espécie de farol que vai guiar boa parte da atividade política, não só no Brasil, mas no mundo. A gente está vendo revoluções da geração Z acontecendo em Madagascar, Nepal, agora no México. Sim. A gente vê a ascensão de uma figura muito controversa como Nick Fuentes nos Estados Unidos. E no Brasil, a maior referência disso seria nós. Nós estamos trazendo o discurso geracional para o debate público no Brasil. E isso está engajando uma parte da classe média jovem. A classe média mais velha, a gente poderia colocar, é o pessoal que estava engajado com o Bolsonaro. Uhum. Essas pessoas estão se desengajando, porque a causa do bolsonarismo meio que morreu. E é possível trazer essas pessoas pro projeto de vocês? Sim, os jovens virão. Naturalmente, eles não são grandes financiadores por serem jovens, mas eles podem suprir isso com energia, participação. E a gente está conseguindo fazer muita coisa com isso. Basicamente, montou um partido usando essa energia. E quanto a esse eleitor, né, dentro desse retrato, em especial dos brasileiros de até 35 anos, existe ali a percepção também de uma descrença muito grande em partidos, em instituições políticas de modo geral. O senhor avalia que ao registrar um partido, se colocar nas urnas, é possível atrair? Aí eu não falo do brasileiro que já conhece o MBL, que já está engajado. Eu falo de alcançar realmente esse eleitor que perdeu a crença, por diversas razões que a gente pode discutir, perdeu a crença em qualquer partido, em qualquer candidato. O senhor acredita que é possível? O projeto de vocês, ele tem capacidade de dialogar com esse brasileiro? É uma grande pergunta, porque a gente vê fases de engajamento maior e de desengajamento. Houve realmente entre 15 e 2019 um super engajamento e houve uma grande frustração, ficando só no bolsonarismo aquelas pessoas que eram fanáticas pelo Bolsonaro. A ideia de você engajar para mudar o Brasil, que acaba se refletindo depois se aderir a um partido, ela é a ideia que a gente tem que buscar. Então, a gente primeiro escolheu quem são as pessoas que estavam com a gente, essas pessoas jovens. Elas estão engajadas de fato, elas estão sonhando o mesmo sonho que a gente. Se esse teu sonho vai transbordar para as pessoas mais velhas, em especial, é o desafio. Se a gente fizer isso, inclusive, a gente ganha a eleição presidencial e vamos fazer muitos deputados. Então, essa é uma pergunta que eu preciso responder ao longo do processo. Perfeito. Temos algumas pistas, mas vamos buscar responder ela. Perfeito. E ainda nessa discussão partidária, o senhor já disse mais de uma vez que, embora os partidos da esquerda, PT, PCdoB, PSOL especialmente, estejam num campo antagônico ao MBL, agora ao Missão, eles são partidos. Eles têm programas, enfim, têm seus projetos. Por outro lado, a direita não tem partidos, né? Tem siglas ali que abrigam, eventualmente, lideranças, mas não tem partidos efetivamente do ponto de vista programático. Por quê? Porque a direita até agora não conseguiu se organizar em um partido. Porque o fenômeno de direita recente no Brasil, ele é uma direita de internet. Então ele obedece a critérios vinculativos em termos de relações sociais, até afetos e modos de relação que são tocados por estímulos algorítmicos de like, de engajamento, de audiência.
E isso vem com preço. E o preço é que você não tem vínculos de lealdade verdadeiros e um amigo seu pode deixar de ser amigo seu e te dar um exposed ou fazer um vídeo te atacando do ponto de vista político, caso isso dê likes. Nós vivemos isso com o Fernando Holliday, que é um ex-MBL, que pensou, fez um cálculo, eu vou me dar bem aqui no bolsonarismo, eu vou xingar pessoas que foram meus amigos e nunca falharam comigo. E isso mostra, assim, a traição é premiada, a baixeza é premiada, a perfídia é premiada. E aí, quando você constrói um grupo político, um movimento, um campo político da direita, baseado nisso, você vai ter várias pessoas que vão ser muito grandes. Só que nenhuma delas está articulada. E aí você consegue ver que a direita não consegue articular grandes projetos, não consegue montar partidos políticos, não consegue tocar movimentos políticos, não consegue ter um projeto consistente de longo prazo. Qual é o único lugar que é uma ilha que funciona dentro da direita? Chama-se Movimento Brasil Livre e hoje Partido Missão. E por quê? Porque nós negamos, na nossa lógica interna, esse sistema de relação oportunístico. A gente tenta colocar as pessoas mais capazes em posições de destaque, e essas pessoas capazes, elas têm que ajudar a conduzir o todo, e não basicamente ser guiado por pessoas que ficam populares. Entendendo esse drama, se a direita toda fosse mais MBL, a direita com certeza derrotaria a esquerda sempre, porque a direita consegue ser mais numerosa, e ela fala com pessoas que são ativas e produtivas na sociedade civil. Mas não é o caso. E assim, essa doença infantil da direita, que é a vontade de ser famoso em rede social, que produz um Luva de Pedreiro na mídia e um Cleitinho, que é a versão política do Luva de Pedreiro na política, ou uma Virgínia, que é um Nicolas, isso precisa ser combatido. A direita só vai chegar ao poder, exercer poder, se ela superar esse problema. E o senhor, assim, dentro dessa discussão, né, sobre a lealdade, né, já ocorreram, já houve episódios dentro do próprio MBL de integrantes se envolverem em problemas e os senhores mesmos saírem em defesa desses integrantes. A partir do momento em que a organização partidária é fechada ali, há uma linha que o senhor acredita que não pode ser cruzada, ou seja, a partir dali, mesmo que eles sejam um aliado nosso, mesmo que ele esteja conosco, não dá mais para defender. Qual é essa linha? Tenho 2 exemplos maravilhosos desse ano. A gente elegeu 2 vereadores em capitais. Um é o Sandro Filho, na Bahia, e outro é o João Bétega, em Curitiba. Os 2 foram muito bem votados. Os 2 seriam deputados federais eleitos pelo nosso grupo. O João Bétega não gostava de trabalhar. Ele falou assim, olha, eu vou gravar muitos vídeos, vou ficar famoso fazendo vídeos entrevistando as pessoas na rua, e o trabalho parlamentar não me dá view e não dá alcance. Ele é um cara que já estava viciado nessa lógica da direita. O gabinete se insurgiu contra ele e falou, cara, a gente não elegeu você pra você ser um vagabundo fazedor de vídeo, e nós, junto com o gabinete, expulsamos ele do movimento. Os membros do gabinete também pediram demissão e saíram. Então ele foi expulso por, vamos dizer, falha técnica, falta de propósito, e hoje ele basicamente é um idiota que fica gravando vídeos lá na Câmara de Curitiba. Em Salvador, o garoto estava indo razoavelmente bem, até que a gente percebeu, vamos dizer, ele mudando o padrão de vida dele, né, em pouco tempo, é um rapaz novo. A gente percebeu ele se associando a pessoas estranhas, a gente viu que a mulher dele ficou sócia de um agiota na Câmara de Salvador, nós expulsamos ele semana passada, que é o Sandro Filho. E o gabinete também tá pedindo demissão, tá cuidando dos trâmites. Ou seja, a gente tem um padrão. A linha ética e a linha da competência, ela existe, e quando a pessoa cruza, ela é expulsa. E isso ajuda, vamos dizer, a estabelecer uma confiança. Quem faz parte do nosso grupo, ele confia muito que a gente é sério nesses termos. Ao mesmo tempo, e acho que é outro ponto interessante, se o cara cometeu uma falha, que não é uma falha ética, não é uma falha, por exemplo, de intenção, como é o caso do áudio do Arthur, é um áudio muito ruim. Dito isso, ele não roubou ninguém, ele não cometeu nenhum crime, ele mandou um áudio só. Aí a gente vai defender ele, porque ele é do nosso grupo, por mais que isso venha com um dano. Então, na maior parte das ações nossas, tanto você arrancar um pedaço do seu braço, mandando embora um vereador aqui, outro vereador ali, ou mesmo defendendo um áudio popular, eles não seguem a lógica do oportunismo, do dinheiro, do gabinete, nem do like em rede social. A gente sai perdendo em tudo. Então, a atitude de ser correta e ser leal, ela vem com preço. E as pessoas precisam ver que vem esse preço.